Olá, paz do Senhor, bem-vindos ao Maná Eterno. Hoje vamos falar desse tema. Israel provocou a Deus 10 vezes quando estava no deserto, né? A sua desobediência, a sua murmuração, suas palavras, isso foi como uma provocação. Então vamos falar sobre esse assunto. O texto aqui é de Números 14, versículo 22, a parte B somente. Diz assim, ó: E todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. E o salmista no Salmo 78, 41, fala sobre esse assunto e diz: Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Isso é quando eles estavam no deserto. Então a primeira vez foi às margens do Mar Vermelho, quando o faraó estava atrás e eles chegaram à beira do Mar Vermelho, todo o mar na frente e montanhas ao seu lado. Eles haviam recém saído do Egito e chegaram agora e ficaram ali encurralados. Então eles começaram a murmurar perante Moisés e Arão e perante o Senhor. Vamos ver o que diz o texto. Disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito que nos tiraste para morrermos no deserto? Por que motivo nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto mesmo que te dissemos no Egito: Deixa-nos para que servamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Êxodo 14, 11 e 12. Eles sempre estavam falando em morte, como se Deus, através de Moisés, estivesse guiando eles para a morte. Eles sempre reclamando e colocando essas palavras em suas bocas e nos ouvidos de Arão e Moisés e, acima de tudo, nos ouvidos do Senhor Deus. E os irmãos conhecem o final dessa história aqui do Mar Vermelho. Deus faz um grande milagre e o Mar Vermelho se abre e eles passam a pé seco. Ou seja, Deus estava mais uma vez testando eles, fazendo com que eles possam perceber que eles têm que depender de Deus, porque Deus fez grandes milagres para os tirar do Egito e não era para que eles morressem ali no primeiro desafio. A segunda provocação foi nas águas de Mara. Temos que entender que era Deus que guiava o povo com a sua coluna de fogo, né? Ela se movia e o povo ia atrás. Aonde ela parava, o povo parava. E aqui nesse momento, Deus para a coluna de fogo, a nuvem, né? À beira de águas que eram amargas. Eles estavam com sede, com seus animais, suas famílias, crianças, mulheres, tudo. E de repente Deus guia a uma água, mas a água é amarga. E aí Êxodo 15, 24 vai dizer: Murmurou o povo contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Porque as águas eram amargas. E aí a gente fica pensando, por que Deus guiaria o povo a uma água que é amarga, se ele sabia que não poderia ser ingerida aquelas águas? Deus não é um Deus sarcástico. Ele não está fazendo brincadeiras com o povo. Ele quer ver a atitude do povo em meio a dificuldades, mais uma vez mostrando ao povo o seu poder. Porque aí ele diz para Moisés: Moisés, pega aquele galho de árvore ali e coloca na água, que a água vai ficar doce para que possa ser consumida. E assim Moisés fez, e assim o povo todo bebeu. Porém, já era a segunda provocação. Ou seja, Deus testou mais uma vez e eles não passaram no teste. A terceira provocação foi no deserto de Sim. Eles preferiram mais uma vez terem morrido como escravos no Egito. Olha que ingratidão, né? Está assim, Êxodo 16, 3. Disseram os filhos de Israel: Oxalá, ou tomara, quem dera, que tivéssemos morrido pela mão de Jeová na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Olha as palavras deles. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes a fome a toda esta multidão. Mais uma vez ele dizendo que Deus, através de Moisés, levou eles para aquele lugar para matá-los de fome.
E eles disseram aqui uma coisa que eles estavam com saudade, né? Que tinha lá as panelas de carne que eles comiam pão a fartar, muito pão. Ué, então a gente fica pensando, então Deus mentiu. Porque no começo, quando Deus chama Moisés lá no monte para ir libertar, ele diz: eu ouvi e vi a aflição do meu povo e vou descer para libertá-los. Ué, que aflição é essa que eles estavam passando, que eles estão dizendo que eles tinham pão a comer de fartar e muita carne? Alguém está errado nessa história. E com certeza não é o nosso Senhor que está errado. Aqui mostra que quando o ser humano quer fazer algo, está determinado a fazer algo, ele começa a se enganar a si mesmo com palavras contrárias ao que era a realidade, para que eles possam fazer aquilo que eles querem fazer. E mais uma vez provocaram a ira ao Senhor. A quarta provocação é quando eles colheram mais maná do que era ordenado. Deus falou: colhe o maná só o bastante para aquele dia, porque no dia seguinte eu mandarei mais, mas eles queriam sempre manter em depósito. Isso Deus não queria, porque Deus queria que eles dependessem dele, crescem nele. Contudo, não deram ouvidos a Moisés, mas alguns deixaram dele até pela manhã, e criou bicho e cheirou mal. Moisés indignou-se contra eles. Ou seja, eles colheram no dia anterior e guardaram um pouco até no outro dia, pensando, vai que, né? Vai que Deus não manda maná no outro dia. Era uma incredulidade, né? Era realmente querer depender só de si mesmo e não de que Deus daria o pão de cada dia. A quinta provocação que eles fizeram com o Senhor também estava relacionada ao maná. Deus havia dito para que eles não colhessem no sábado e eles desobedeceram essa ordem. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Disse Jeová a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Falando do povo, né? Vede porquanto Jeová vos deu o sábado, por isso vos dá ele no sexto dia o pão para 2 dias. Olha como Deus é fantástico, né? Fique cada um onde está, não saia ninguém do seu lugar no sétimo dia. Mas eles foram lá para tentar buscar pão no sétimo dia. Esta é a quinta provocação. A sexta provocação foi a contenda de Refidim. Está escrito assim em Deuteronômio 6,16: não tentareis o Senhor, vosso Deus, como o tentastes em Massá. Tentar aqui é provocar, né? É botar à prova. E ele está dizendo aqui como o tentastes em Massá, fazendo menção ao que aconteceu aqui em Êxodo 17, 2 e 3, que diz: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para bebermos. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais a Jeová? Ou seja, por que provocais a Jeová, botando ele à prova, né? Ali o povo teve sede de água e murmurou o povo contra Moisés, dizendo: por que fizeste sair do Egito para nos matares de sede a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Mais uma vez eles dizendo que Moisés tirou eles do Egito para matar eles à sede, agora no deserto. E colocou agora a matar também os seus filhos e o seu gado. Então, mais uma vez, nós pensamos aqui, era a coluna de fogo, né? Coluna de nuvem, que guiava o povo. E mais uma vez o Senhor na coluna, ele guia o povo até um local onde não tinha água. E se eu não me engano, aqui eles ficaram 3 dias sem água. Irmãos, a gente vê que a murmuração, ela tem um caminho, ela quase sempre tem uma razão de ser. Ela quase sempre tem um motivo para acontecer. Aqui Deus guiou eles até o local e deixou 3 dias sem água. Um local onde não tinha água para dar, tanto para eles, como para os filhos, quanto para os animais. Por que Deus guia o povo e deixa 3 dias no local sem água? Por que não guiou logo e falou para Moisés: Moisés, eu vou deixar vocês num local onde não tem água, mas é só você tocar na rocha que vai sair água. Mas Deus não faz isso. E por que Deus não faz? Porque mais uma vez Deus está dando um teste.
E como estávamos falando sobre a murmuração, ela tem razão para acontecer, tem motivos para acontecer. Mas a pergunta é, devemos fazer? Devemos murmurar? Ou será que devemos olhar um pouco mais além e ver tudo o que o Senhor já fez por nós e que aquilo ali pode ser também um teste para que nós nos firmemos e clamemos ao Senhor: Deus, dê mais um milagre, precisamos de água. Será que não era isso que o Senhor queria? É como um pai que tem um presente valioso que o seu filho realmente gostaria de ganhar, mas quando chega no aniversário, o pai chega ali e dá uma bala para o filho. Mais atrás, na outra mão, escondido, está o presente que o filho gostaria de ganhar. E aí o pai quer ver a reação do filho naquele momento. Se o filho começa a dizer: poxa, meu pai, caramba, uma bala no meu aniversário, que isso, tal, não sei o quê. Então o pai, nessa hora, acaba se entristecendo. Apesar de que o filho tivesse razão, motivos para reclamar, o pai gostaria de ouvir que o filho falasse assim: tudo bem, meu pai, é o que o senhor pôde me dar esse ano, não tem problema. Eu te amo mesmo assim. Aí o pai certamente abriria a outra mão e daria o que ele queria. É isso que Deus faz conosco. Então o Senhor se entristece muito com essa situação, porque maior benefício o povo tinha recebido, que era sair da escravidão. A sétima provocação é bem conhecida, que foi o caso do bezerro de ouro que eles fizeram, né? Então aqui Deus está mostrando nesse texto aqui de Êxodo 32 que Moisés estava lá em cima, na montanha, para receber os 10 mandamentos, e como ele se demorava, ficou lá 40 dias, então o povo chamou Arão e disse: não sabemos o que aconteceu com Moisés, vamos construir aqui um bezerro, que na verdade essa era a ideia do que eles tinham no Egito, né? Deuses com formas de animais. Então Arão pediu que eles lhe dessem os brincos de ouro, anel de ouro, cordão de ouro, tudo, e ele esquentou, né? Colocou para derreter e fez um bezerro. E eles disseram: esses são os deuses que nos tiraram do Egito. E Arão simplesmente diz que iam fazer aquilo ali e amanhã seria festa ao Senhor. Estavam com um ídolo aqui e ainda diriam que teriam festa ao Senhor. Esse é o engano que aconteceu, né? E Deus, lá de cima, fala para Moisés: desce, que o teu povo já se desviou do caminho. Ele não diz nem que era povo dele. Ele diz: Moisés, o teu povo se desviou do caminho. O povo que você tirou do Egito se desviou. Deus já estava ficando saturado do povo. E ele repete as palavras que o povo disse lá embaixo. Ele repete para Moisés. Eles estão dizendo que estes são os deuses que tiraram eles do Egito. Oh, meu Deus. É como se Deus tivesse colocado a mão na testa falando assim: eu não aguento mais essa turma. Já estava ficando sem paciência. Então Deus faz uma proposta a Moisés: eu vou exterminar esse povo e farei através de você um novo povo para cumprir minha promessa e colocar em Canaã. E aí Moisés clama ao Senhor que ele perdoasse o povo, e Deus perdoa aquele povo. A oitava provocação é o protesto em Taberá. O povo era como os que se queixam da sorte aos ouvidos de Jeová. Quando Jeová o ouviu, acendeu-se a sua ira. O fogo de Jeová ardeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e orou Moisés a Jeová e se extinguiu. Número 11, 1 e 2. Eles estavam provocando o Senhor, então Deus mandou um fogo que saiu comendo e pegando todas as barracas, o arraial, né? Que eles estavam acampados. Então eles ficaram desesperados, foram lá pedir a Moisés para que clamasse ao Senhor, e Moisés assim o fez, e Deus mais uma vez atendeu o pedido de Moisés e extinguiu o fogo. A penúltima provocação, a nona, também foi em Taberá, que diz assim: a grande mistura de gente. A mistura de gente aqui eram outros povos de outras nações que aproveitaram a saída de Israel do Egito e foram juntos. Povos que foram escravizados pelos egípcios, junto com Israel. Povos ao redor ali. Então, eles se misturaram
com Israel e aproveitaram a deixa, né? Vou junto, para serem livres. Aqui está escrito assim: a grande mistura de gente que estava no meio deles ardeu em desejo. E os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Aqui nesse momento, eles estavam dizendo que eles estavam com enjoo. Usam a palavra até fastio, que quer dizer um enjoo forte, né? Grande, por causa do maná. Não aguentavam mais comer maná. Então eles queriam carne. Então Moisés vai a Deus e fala: como que eu vou alimentar 600 mil homens, fora mulheres e crianças? Será que todo o gado que está aqui vai dar para eles comerem carne? E o que será depois, no outro dia? Moisés estava ali desesperado, olhando por enquanto só o que ele podia fazer, terrenamente falando. E Deus diz aqui em Números 11, 18 assim, ó: e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor. Não está no meio de vós e choraste diante dele, dizendo: porque saímos do Egito? Ou seja, Deus está falando assim: vocês querem carne, vocês vão comer até se enjoar. É igual a gente às vezes faz com nossos filhos, né? Não é isso que você quer? Então agora tu vai comer até tu botar para fora aí. Então é assim que Deus falou com o povo. Então Deus mandou as codornizes, né, que eles recolheram. Aí diz assim o versículo 32: então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 hómeres. Eu não sei como essa quantidade, mas deve ser muita coisa, né? E as estenderam para si ao redor do arraial. Aí tem o versículo 33 que está aqui. E diz: e quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Veja que eles colheram, né, todas as codornizes, e quando a carne estava no seu dente, antes deles mastigarem, receberam uma praga grande, porque Deus ficou irado com eles, né? Mais uma vez, eles provocaram ao Senhor. A 10ª e última provocação foi em Cades Barneia, que diz assim: a congregação toda levantou as suas vozes e gritou, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e a congregação toda disse-lhes: oxalá, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou que tivéssemos morrido no deserto. Por que razão nos traz Jeová a esta terra, para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: constituamos um por capitão e voltemos para o Egito. Números 14, do 1 ao 4. Já queriam de novo voltar para o Egito, dizendo mais uma vez que eles iam ser mortos ali, iam morrer no deserto, e as mulheres e os pequeninos serão por presa. Eles mesmos só falavam maldições contra eles. E por isso nós vamos ver o que recaiu sobre eles por causa dessas palavras. Porém, Deus sabe fazer separação entre aqueles que são seus servos fiéis e os que não são, como é o caso aqui de Josué e Calebe. O Senhor falou: houve um espírito diferente em Calebe. E ele diz aqui embaixo, aqui, ó, essa congregação não entrará, porque eu estou ouvindo as suas queixas. Né? Aqui ele diz aqui, ó: como falaste aos meus ouvidos, assim vos eis de fazer. Eles disseram: nós cairemos e morreremos aqui no deserto, e nossos filhos vão ser por presa. Então Deus disse aqui, ó: cairão os vossos cadáveres no deserto,
todos vós que foste contado, segundo o número total desde a idade de 20 anos, daí para cima, os que murmurastes contra mim. Certamente não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então vejam aqui que Deus faz separação entre aqueles fiéis e os que não são fiéis. Porém, os que não são fiéis receberam aquilo que eles mesmos diziam que ia acontecer sobre eles. Ah, eu vou morrer no deserto. Acabaram morrendo no deserto. E vamos ver mais para frente aqui, ó. Consequências da infidelidade. Porém, os vossos pequeninos, que dissestes que serviriam por presa, a estes introduzirei, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Ou seja, os filhos deles que eles disseram que ia ser por presa, Deus ia cumprir a promessa em cima dos filhos deles, que eles iriam conhecer Canaã. Mas eles que estavam murmurando contra o Senhor, não iam conhecer. Disseram que iam cair a espada, muitos caíram a espada. Disseram que iam morrer no deserto, muitos morreram no deserto. Só não morreu Josué e Calebe e aqueles que não murmuraram contra o Senhor. E aí Deus continua dizendo: mas quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos e sofrerão as consequências da vossa infidelidade, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Aqui, os filhos pagaram por causa da infidelidade dos pais, sim, porque eles estavam ali nessa questão de ter que passar os 40 anos que Deus determinou para todo o povo. Então, por causa da atitude daqueles 10 espias que foram espiar a terra durante 40 dias e voltaram dizendo que a terra era boa, porém Deus ia nos entregar na mão dos gigantes para morrer. E começaram a infamar a terra e o povo começou a murmurar contra o Senhor. Então Deus deu uma sentença: vocês vão morrer no deserto. E acabou que os filhos estavam juntos, passaram também essa dificuldade, porque Deus determinou que eles ficassem 40 anos rodando. Então os seus filhos iam ter que se tornar pastores no deserto durante esses 40 anos por causa da infidelidade dos pais. Isso acontece de certa forma na nossa vida, na questão do filho sofrer por causa de uma má decisão do pai. Um pai chega e faz um roubo, e faz alguma coisa, mata alguém, vai preso. O seu filho vai passar necessidade, porque o pai está preso, não pode trabalhar. A mãe não tem condições de estar criando sozinha, vai passar necessidade. Então, nesse sentido, o filho sofre por causa da atitude do pai. Aqui Deus diz que, segundo o número de dias, que foram 40 dias que eles espiaram a terra, cada dia vai valer 1 ano. Então eles ficariam 40 anos rodando no deserto até que aqueles todos ali morressem e o restante aí sim entrasse em Canaã. Então, para terminar, Jesus na tentação do deserto, ele diz: respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, o final disso tudo é o seguinte: apesar de a vida nos apresentar situações que temos razões para murmurar, não devemos murmurar. Devemos nos colocar na presença do Senhor. Devemos buscar, nos jogar aos pés do Senhor, porque certamente dali sairá um milagre. As situações difíceis se apresentam para que milagres ocorram na nossa vida. Então a decisão é nossa. Não murmure, louve ao Senhor e peça a Ele um coração grato pelo que você já recebeu e não uma ingratidão por aquilo que você ainda não recebeu. Que Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.